Tudo bem, Panzetti? Que Tá me saudar a ouvindo? sua presença aqui, ouvindo perfeitamente. A bola tá contigo, Panzetti. Poxa, eu quero agradecer mais uma vez a participação, né? Agradecer o Maurício. Eu faz 2 dias que há muitos anos eu não sabia o que era dor de dente. Eu tive uma perda óssea num dente, estou sofrendo aqui adoidado, não está fácil. Andrews, meu companheiro. Bom, esse vídeo retrata bem essa situação da importância de você ter o esporte aliado a um conceito de qualidade de vida, a um conceito de saúde, não é? Nós estamos bastante preocupados na Associação Brasileira dos Secretários Municipais, porque quando a gente vê uma crise dessa magnitude atingindo o setor privado, e aí a gente vê todas as possibilidades sendo atingidas, o setor público, e aí o Ricardo é um grande conhecedor dessa área, né, já transitou tanto nas políticas municipais, quanto nas políticas, na questão federal, estadual. A preocupação que se dá nesse momento, primeiro é que se discurso. Ontem eu tive numa reunião para tentar alinhar a questão da volta do esporte no município de São Paulo, e a gente está fazendo parte de um grupo para também fazer essas tratativas com o governador. E a minha fala ao secretário Tiago foi exatamente essa. Eu falei, a gente tem que deixar do discurso em que o esporte realiza a saúde, realiza a qualidade de vida, e colocar na prática. Porque na hora em que você, num processo de retomada, você coloca o bar, o restaurante, com todo o respeito que eu tenho, que são ambientes de pura sociabilização, à frente da atividade, da atividade física, há alguma coisa bastante preocupante. Eu acho que a maior delas é você, efetivamente, no discurso da saúde, você não efetiva na prática da política, não é? Nós estamos num momento difícil, dentro do setor público é bastante difícil, porque a redução orçamentária ela já existe, né? Esse ano foi um ano difícil, que começou com um contingenciamento muito grande, e perante essa crise, os recursos acabaram. Não preciso falar tanto ao Andrews e tanto ao Ricardo, que política pública sem orçamento é discurso político, e discurso político qualquer besteira cabe, não é? Num país em que 30% não tem, dos municípios não tem orçamento para o esporte, e o restante que tem, baseado nas grandes conferências, baseado em 2014 do IBGE, 95% tem menos de 0,5%. Ou seja, os gestores municipais são gestores apenas de folha de pagamento. Imagina agora nesse impacto. E a preocupação do setor privado, muitas vezes, é a retomada, quantos meses vão demorar para que isso se torne e volte à questão natural do processo. Só que no setor público isso não acontece na mesma velocidade. Nós temos os orçamentos que vão ser votados nas câmaras municipais e mudança de governo, então nós vamos ter que aplicar os PPAs agora na definição de recurso. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma em que o esporte vai ser achatado ainda mais. Isso é muito preocupante, que ainda pensando nesses 90, nesses 70% dos municípios brasileiros que têm um recurso pequeno, em grande parte deles, eles não conseguem ter a infraestrutura para a questão do esporte educacional, do esporte de participação, e muitos deles se afinam e se afunelam à questão dos eventos esportivos, que é uma estratégia de gestores municipais que não tem recurso, porque daí você busca uma parceria privada, você faz uma corrida associada a uma lei de incentivo. Para vocês terem uma ideia, São Paulo propõe 5 a 6 corridas por finais de semana. Essas corridas, nesses meses todos, elas não foram canceladas, elas foram mudadas de prazo. Como que vai ser adequado isso nos grandes municípios? Será uma dificuldade bastante grande. Então, a reflexão que eu faço, e a gente está se esforçando muito
a essa situação é que, realmente, os gestores, sejam os prefeitos, os governadores e o próprio presidente, saia do discurso que o esporte faz bem, o esporte é qualidade de vida, e pratiquem essa política, não é? Porque o Ricardo acabou de falar das doenças, as pessoas, a Covid evolui, e está demonstrado cientificamente nas pessoas em que já tem algum tipo de doença acometida ou que é sedentária. Então, é extremamente importante a gente retomar essa discussão e colocar o esporte no seu devido meio. Lógico que os protocolos estão sendo feitos. Ninguém está sugerindo que se abra academia e que as pessoas usem os equipamentos sem a devida higiene, sem as devidas preocupações. Agora, se nós não podemos voltar com essas atividades esportivas que demandam de uso compartilhado de equipamento e de uma aproximação muito grande, nós precisamos voltar às modalidades que não têm esse impacto, não é? E isso seria, pelo menos, uma fala à sociedade. Para que vocês entendam, hoje nós temos mais de 500 mil profissionais de educação física. Só em São Paulo são 170 mil profissionais. Nós tivemos coragem de mexer em assuntos que eram polêmicos, que era a questão do trabalho virtual dentro da área do esporte, mas está aí, é uma realidade, nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que aprender com essa nova realidade. Agora, nós temos que ser seletivo no que pode voltar. Pergunto a vocês, qual é o problema de nós voltarmos à atividade como surf, e voltarmos à atividade como tênis, o badminton, atividades que, primeiro, o usuário usa o seu próprio equipamento. As distâncias são muito além do que se preconiza as portarias. Então, eu acho que o momento agora, Ricardo, e você, como foi ministro, e até me ajudou muito quando eu estava de secretário em Indaiatuba, foi na inauguração lá do nosso velódromo, e aquilo lá é um sucesso da cidade, a gente tem uma prática. Então, no momento em que, bom, a primeira demonstração de descaso foi quando deixa de existir o Ministério, né? Com todo o respeito que eu tenho ao atual governo, com todo o respeito que eu tenho ao Marcelo, são meus amigos, mas eu acho que o esporte perde muito, perde em representação, ele sai de um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões para um orçamento, parece que final agora de 150, 160 milhões. Atualmente eu estou no CNA, que é a Comissão Nacional de Atletas, e estamos tendo reuniões periódicas com pessoas que podem mudar essa situação, e esses dias tivemos com a Leila. E aí a gente vem falando da importância de a gente buscar fontes de recurso em que faça a retomada disso, né? Uma delas, indiscutivelmente, porque as outras leis, seja da loteria, seja a Bolsa Atleta, seja a Time Mania, elas estão garantidas. Lógico que vai sofrer o impacto da diminuição da receita. Agora, a única fonte real em que passa o recurso do setor público para o privado e que é monitorado pelo Estado é a lei de incentivo. Então, nós temos que, de uma forma urgente, retomar a discussão disso, né? A 9.615, que é a Lei Pelé, quando ela estabelece mais uma manifestação esportiva, porque ela não define o esporte, mas define que o esporte é formado por tantas manifestações, ela inclui o esporte de formação. E isso não foi absolvido por um processo dentro do programa da Bolsa. Então, nós temos que sair desse 1% e ir para os 3%, porque está agonizando, o esporte está agonizando, né? Eu vejo o pessoal do Comitê Paralímpico, que está fazendo parte das discussões, tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura, tivemos reunião segunda-feira, nós temos que buscar outras fontes de receita. Temos aí uma PL que está fazendo uma proposta interessante, mas temos que atuar, são nas leis em que permitem esse repasse de recursos. Mesmo que a Secretaria Nacional de Esporte seja apenas um mediador do repasse do setor privado ao setor público, eu vejo que
essa receita é a única receita existente hoje que democratiza a prática do esporte, seja ela na manifestação de alto rendimento, seja ela na manifestação de esporte de participação, seja ela no esporte educacional. Então, o que eu queria dizer é que a gente tem que, de uma forma urgente, atuar perante aqueles nossos representantes, seja no setor legislativo, seja no setor executivo, para que a gente consiga pautar leis, pautar projetos em que o esporte não morra. Porque o que eu vou dizer é triste, eu venho falando com muitos e muitos secretários municipais que estão sofrendo o impacto já da finalização do Ministério, que isso transbordou para os estados, e mais de 7 estados destituíram as suas secretarias, e isso agora está acontecendo em uma levada muito grande dentro dos municípios. Só o ano passado, 46 municípios de São Paulo deixaram de ter secretaria. Ah, mas não muda nada, o orçamento muda tudo, porque se nós deixamos de ter uma pasta específica para uma atuação de política pública específica, com um orçamento que geralmente é o menor, um orçamento que não atende, faz-nos reforçar aquela ideia que o esporte ainda é muito bom no discurso, mas na prática ele praticamente não existe. Então é essa a mensagem que eu queria dizer. Um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez de poder estar dando espaço para a gente poder estar falando exatamente o que está acontecendo e quais são as expectativas do futuro. Para o setor público, as expectativas estão baseadas puramente em orçamento. Não tem uma outra expectativa que não seja o seguinte: olha, acredito no esporte como transformador, como algo que desenvolve qualidade de vida, como algo que desenvolve saúde. De que forma? Vou aumentar o orçamento, seja 0,3%, seja 0,5%, mas só conseguiremos reativar essas ações mediante a isso. Aquelas parcerias público-privadas que estão diretamente ligadas à questão de eventos, essas estão muito comprometidas, né? Por uma situação simples, as empresas diminuíram seus lucros, algumas fecharam de ad eterno, não é? Então é isso, a mensagem que fica aos secretários que estão nos vendo é que vocês têm a responsabilidade de, perante aos seus prefeitos, conseguir o convencimento da importância da retomada do esporte como política pública séria. É isso. Cardão, fica com Deus. A todos vocês aí, foi um grande abraço, um grande prazer de estar com vocês, viu? Obrigado, agradeço a sua contribuição, Humberto. Espero que você melhore aí do seu dente. Ninguém merece dor de dente. Terrível. Rapaz, e quero dizer que, imagino, eu dizer que inspirado aqui pelos Jogos Masters, eu vou me preparar. Acho que com 100 anos eu ganho de você na luta de braço, entendeu? Eu dizer que eu tenho 50 anos aqui pela frente de preparação para ganhar de você, viu, Panzetti? Obrigado pela contribuição. É um caminho longo, mas eu chego lá, entendeu? Eu chego lá. E eu registro... Tem potencial. Você tem potencial. Eu chego lá. Eu vou fazer só um comentário. Eu me bati muito quando surgiram essas primeiras propostas de extinção do Ministério do Esporte, no sentido de que tinha que ser preservado. E eu acho que o segmento esportivo realmente não entendeu a gravidade que era perder um órgão de gestão, independente do governo, independente de quem esteja à frente, independente do conteúdo da política, mas nessa hora, né, de crise, que nós vamos reformar leis, aprovar novas leis, tá na mesa, né? Nós falamos que o esporte estivesse na mesa, e nós não estamos vendo o esporte na mesa com a importância que a gente devia. Acho que é um aprendizado aí para o esporte, enquanto segmento, olhar ali para frente, se posicionar mais fortemente. Eu sempre tenho inveja do pessoal da cultura, que consegue se organizar e se posicionar de forma muito mais forte que o esporte. Obrigado, Panzetti.